Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma manhã, mais uma quinta-feira, mais um Dali para a gente conversar, para a gente bater um papo. E como eu falei, hoje é Dali 22, da última semana da Lua Planetária. Estamos iniciando a Semana Amarela. A Semana Amarela traz o poder que amadurece o fruto. Então essa semana é uma semana para a gente amadurecer com o poder do conhecimento, tudo aquilo que a gente construiu ao longo das últimas 4 semanas. Hoje é dia de mão harmônica azul. Potencializo com o fim de conhecer, comandando a cura. Selo o armazém da realização com tom harmônico da radiação. Eu sou guiado pelo poder da visão. Então, associado a essa semana que está começando, a Semana Amarela, num dia amarelo, nós temos um selo azul, que é o selo que traz o poder de realização, o poder de conhecer, de trazer cura a partir do conhecimento e realizar tudo que a gente precisa. Dia propício para a gente olhar para dentro, para a gente estudar, para a gente trazer possíveis reflexões que possam contribuir para a nossa vida e assim para a vida de todos. Então eu convido vocês a estarem comigo nessa manhã e também a convidar aquelas pessoas que vocês percebem que esse conteúdo pode auxiliá-las no seu caminhar. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema bem explorado no mundo da ficção científica, né? Para quem aí gosta de assistir filmes de ficção científica, já deve ter ouvido falar muito a respeito desse tema, né? Que é a ponte de Einstein-Rosen, ou os famosos buracos de minhoca, ou buracos de verme também são conhecidos dessa forma, que são muito utilizados nesses filmes de viagem espacial, né? Que a equipe do filme está no espaço, viajando de um lugar para o outro, entre diversas galáxias e universos, e eles usam a tal da dobra espacial para fazer essa viagem mais rápida. Por que dobra espacial? Porque a teoria do buraco de minhoca, a teoria da ponte de Einstein-Rosen, é apenas teórica, não foi comprovada, é uma topologia hipotética. Portanto, é baseada apenas em cálculos, como muitos dos conceitos da mecânica quântica ainda não foram comprovados. Mas existe aí a possibilidade de que isso possa ser uma realidade, a qual a gente ainda não consegue acessar com os mecanismos que a gente tem no nosso planeta, né? E o que seria esse buraco de minhoca, essa ponte de Einstein-Rosen, desenvolvido por Einstein e Rosen, dois físicos, né? E que nos filmes é conhecido como buraco de minhoca ou dobra espacial, né? Eles chamam de dobra espacial porque justamente a teoria diz como se você tivesse um universo, né? Como se essa folha fosse um universo, e para viajar de um ponto a outro do universo levaria milhões e milhões de anos-luz pela distância. Então, buraco de minhoca é conhecido também, né, como dobra espacial ou ponte de Einstein-Rosen, porque seria como se o universo se dobrasse sobre ele mesmo, encurtando esse espaço. E aí, em vez de você viajar de uma ponta a outra, teria uma abertura aqui em cima, uma abertura aqui embaixo e uma ponte conectando essas duas aberturas. Então, você sairia de um ponto ao outro do universo por um túnel, por um buraco de minhoca, ou por uma ponte, ou por uma dobra espacial. De qualquer forma, você teria aí uma ruptura do espaço e tempo, né? O que você levaria, sei lá, totalmente chutando assim, 100 milhões de anos-luz para atravessar, você atravessa em 2 milhões de anos-luz, não sei, 2 milhões não, em 2 anos-luz, não sei. Totalmente chute isso daqui, tá? Sem cálculo nenhum. Mas seria justamente essa a proposição, de que seria possível atravessar de um ponto ao outro no universo através desses túneis, desses buracos de minhoca, que ocorrem através de uma dobra espacial onde existe uma densidade muito grande e que ali haveria uma interseção, haveria uma ponte que ligaria
um ponto ao outro do universo, ou até mesmo outros universos entre si. E isso encurtaria tempo, encurtaria espaço, encurtaria gastos, né, de combustível e energia que seriam necessários para fazer essa viagem, e seria possível você ir a distâncias mais longas. Como eu falei, essa teoria é teoria hipotética, né? É uma hipótese que ainda não foi comprovada, mas que está aí até hoje sendo estudada, as possibilidades, e que não foi descartada. Se não foi descartada, ainda é possível que ela seja comprovada algum dia, como muitos dos conceitos da mecânica quântica, muitos dos conceitos da física clássica, muitos dos conceitos da ciência de uma forma geral, que antes eram teorias, eram misticismos, eram crenças, estão sendo cada vez mais comprovados atualmente. Principalmente para quem trabalha aí na área das terapias energéticas principalmente, observa isso constantemente. Aquilo que as pessoas chamavam de pseudociência, ou que era crendice, que era misticismo, que era, enfim, coisa da cabeça que a pessoa fala e a outra é induzida por aquela fala e por isso acaba funcionando como se fosse um efeito placebo. Atualmente a gente já vê que existem pesquisas cada vez mais sérias com comprovações de que realmente aquilo está acontecendo. Não é uma mera crendice, uma mera influência de um sobre o outro, nem misticismo barato, né? Um exemplo muito prático disso é a questão da homeopatia, que a gente sabe que tem aí médicos, inclusive formados em homeopatia, que trabalham com isso. A gente sabe que tem resultado porque a gente utiliza e traz resultados, mas diante da ciência clássica, isso ainda era algo que não tinha efeito, era um efeito placebo. E atualmente a própria ciência, né, as academias estão estudando aí a questão das microdoses, né, doses cada vez menores para paulatinamente fazer com que seu corpo funcione. O que são essas microdoses? É o mesmo princípio da homeopatia, só que aí eles trazem com nome diferenciado, né, para não dar o braço a torcer, vamos colocar dessa forma. Mas retornando aqui para o nosso tema, né? A ponte de Einstein-Rosen, trazendo uma definição assim um pouco mais explícita, ela diz o seguinte, que é a combinação, a teoria diz o seguinte, né? Que seria a combinação de um buraco negro com um buraco branco. Vocês já devem ter ouvido o conceito de buraco negro, né? Que é um ponto muito denso no espaço que possui um nível de gravidade muito alto, do qual nada escapa, nem mesmo a luz. Por isso ele é negro, né? Ele suga tudo com a sua gravidade, muito denso. No fundo de um buraco negro teria uma singularidade. Essa singularidade é algo assim misterioso que ninguém foi capaz ainda de calcular. E Einstein gostava de cálculos, né? Então ele não ficou muito satisfeito assim com essa questão de no fim do buraco negro ter uma singularidade que eu não sei dizer o que é. E aí ele, em estudo junto com Rosen, eles desenvolveram essa possibilidade, essa teoria hipotética de que no fundo do buraco negro, né, vem o buraco negro, uma densidade com uma extrema força gravitacional que atrai tudo que existe, e ao invés de ter uma singularidade, ali teria um encontro com um buraco branco. E o que é o buraco branco? Que não é muito falado, não sei nem se ele já foi comprovado ou se continua apenas teórico. O buraco branco seria um ponto do qual tudo escapa. Ao passo que o buraco negro atrai tudo que está à sua volta, o buraco branco repele tudo que está à sua volta. Então, seria o encontro desses dois que formaria ali uma conexão, uma ponte, um ponto de transição, onde ligaria uma parte do universo a outra parte do universo, sugando por aqui, saindo por aqui. Então, teoricamente, ali não precisaria nem de muita energia para entrar num buraco de minhoca, porque a própria força do buraco negro te sugaria e a força do buraco branco te expulsaria do outro lado, né? Como se fosse um sugador a vácuo, né? Trazendo assim para o nosso senso comum.
E aí você sairia do outro lado do espaço-tempo, do outro lado do universo ou em outro universo, causando uma ruptura espaço-temporal aí. E com isso, dentro dessa perspectiva, ocorreria esses dois pontos e possibilitando a transferência da energia de um ponto ao outro por um universo não local, e que a negro e o buraco branco teriam um portal multidimensional. Tudo hipótese, tudo topologia hipotética, como eu falei no início. Mas quando a gente trabalha com terapias, principalmente, que a gente trabalha com a questão do envio de energia à distância, a gente está trabalhando com essa hipótese. A gente, aliás, não está trabalhando com essa hipótese porque até então a gente não tem nem noção dessa hipótese quando a gente começa a atuar com terapias energéticas, a menos que você venha para uma terapia como a TQA que traz toda essa explicação para você entender o que você está fazendo. Mas a maioria das técnicas você aprende como aplicar, aplica, sabe que dá resultado e tá tudo certo, né? Mas aquelas pessoas que têm a necessidade de entender por que dá certo, a terapia quântica aplicada, ela traz esse embasamento antes da gente aprender mesmo a aplicar a terapia. E o embasamento vem da mecânica quântica com essas teorias, com essas hipóteses, mas que são hipóteses que estão sendo colocadas em uso cada dia mais, que não foram descartadas. Portanto, se não foram descartadas, existe grande possibilidade de em algum momento serem comprovadas, não só pela ciência clássica, mas a gente vê isso funcionando dentro dos consultórios, né? E o que a ponte de Einstein-Rosen nos auxilia na nossa prática de consultório, na nossa prática de técnicas terapêuticas? Na questão de envio de energia. A gente vem vendo aí vários conceitos da mecânica quântica e todos eles acabam direcionando para algum ponto ou acabam sendo utilizados em conjunto em diversos pontos, né? A ponte de Einstein-Rosen, nesse ponto, ela trabalha muito em conjunto com o efeito túnel, que a gente já viu anteriormente. Só que o efeito túnel, ele é como se você tivesse que atravessar uma montanha e em vez de atravessar a montanha inteira, você cava um túnel através dessa montanha para poder atravessar, né? Você economiza ali energia, economiza tempo, economiza espaço percorrido, economiza uma infinidade de possibilidades. Só que o efeito túnel, ele ocorre por dimensão não local. O efeito da ponte Einstein-Rosen, que também economiza tempo, também economiza espaço, também economiza energia, ele ocorre por universo não local. Então, como ocorre ali naquele processo de grande gravidade e grande força de expelir tudo que está próximo, né, o buraco negro, o buraco branco, ele também ocorre essa dobra espacial e ocorre a ruptura tempo-espacial. Portanto, ele ocorre por universo não local. Ele atua não só neste momento em que a gente está fazendo uma troca de energia, como ele também atua em todas as linhas temporais e em todas as possibilidades de realidade, que a gente viu também lá quando a gente falou sobre o princípio de Heisenberg, né, das infinitas possibilidades que criam infinitas realidades. Então, a ponte de Einstein-Rosen, ela tem uma gama de ação maior, mais ampla que a do efeito túnel. A do efeito túnel é eu aplicando reiki em você nesse momento, e nesse momento você está recebendo, supondo que o reiki, que o reiki atuasse só no que está acontecendo com você nesse momento. Isso seria o efeito túnel. A ponte de Einstein-Rosen seria eu aplicando reiki em você, não importa onde você esteja, né? O efeito túnel também não importa onde você esteja, mas esse reiki que eu estou aplicando em você está atuando em você neste momento, está atuando em todas as suas existências passadas e está construindo para todas as possibilidades futuras. Não importa qual realidade você vai concretizar.
Então, o efeito da ponte de Einstein-Rosen, ele tem uma gama de atuação mais ampla que a do efeito túnel neste sentido, quando a gente traz essa analogia para dentro das terapias. Então, quando a gente fala sobre envio de energia à distância, que atua não só nesse momento, mas em todas as situações já vivenciadas, em todas as existências já experienciadas por aquele ser que está recebendo aquele quantum energético, a gente está falando de uma ação da ponte de Einstein-Rosen. Talvez em conjunto também com o efeito túnel. Quando a gente fala sobre uma aplicação de energia que vai atuar naquele momento, vai te trazer uma certa tranquilidade, uma certa paz, uma certa calma, um alívio de uma certa dor ou de um certo sofrimento naquele momento, a gente está falando apenas de efeito túnel. Os comandos da TQA, eles utilizam diretamente a ponte de Einstein-Rosen. Por quê? Isso assim, os comandos da TQA, os processos de constelação sistêmica familiar, as ações realizadas dentro da barra Access, os comandos de Theta Healing, dos que eu conheço, tá? Várias outras técnicas também devem atuar da mesma forma, mas esses são os que eu conheço. Até os processos de apometria também. O que eles fazem? Eles atuam em diversos níveis, né? O comando da TQA, especificamente, que é o que eu sei como é construído, ele atua em diversos níveis na nossa existência. Quais são esses níveis? O nível primário, que vem desde o momento em que você é concebido nesta existência até o seu momento atual. O nível de DNA, que consiste de todas as suas 5 últimas existências, incluindo a existência atual. O nível histórico, que consiste o nível primário, o nível de DNA, ou seja, as suas últimas 5 existências, mais essa existência desde o momento em que você foi concebido e todos os processos relacionais, todos os processos de relacionamento destas últimas 5 existências mais esta. E o nível de alma, que inclui todas as suas N existências enquanto espírito. Então, quando a gente efetua um comando da TQA, ele atua nessas diversas N existências que você já teve e continua atuando para que os próximos passos, os próximos estabelecimentos de relações, até mesmo as próximas existências, independente da realidade que você concretize na sua vida, estão sendo atingidas também por este quantum de energia. Por isso que a TQA é uma técnica que ela não só atua no que está acontecendo agora, mas vai lá atrás para trazer a possibilidade de ressignificação com a energia necessária para que você possa fazer o seu processo de ressignificação e te instrumentaliza para que você possa seguir em frente, sem ficar dependente de um processo terapêutico. Porque ela atua nesse nível, em todos esses níveis, utilizando esse conceito da ponte de Einstein-Rosen, que atua, que quebra, né, que ocorre aí a ruptura do espaço-tempo e atua em diversas linhas temporais, não importa qual tipo de realidade que você vai concretizar a partir deste momento, porque a cada momento a gente colapsa uma nova possibilidade de realidade. Então, esse princípio, ele vem explicar muito bem como que funciona esse tipo de envio de energia. E, gente, eu sei que existem várias técnicas energéticas aí que devem trabalhar da mesma forma, mas eu tô falando da TQA porque é a que eu conheço, que eu sei como um comando é construído, que eu sei em que nível que ele está atuando e eu sei como que ele permanece no campo energético de uma pessoa depois que essa pessoa recebe o comando. A partir daí, o que cabe a cada um que passou pelo processo ou que recebeu o comando. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui ou já passaram pelo processo ou já receberam o comando porque devem ter participado do despertar que teve aí no sábado passado, né? Cabe à pessoa olhar para si mesma e fazer a sua parte, né? Porque não adianta eu ter uma Ferrari na mão sem ter combustível. Se eu não tiver combustível, ela não sai do lugar. Não adianta também eu ter uma Ferrari na mão,
com o tanque cheio de combustível se eu não sei dirigir? Ela também não vai sair do lugar. E ninguém vai poder dirigir a Ferrari por mim. Essa Ferrari sou eu que tenho que dirigir. E aí entra a autorresponsabilidade do partilhante. Porque como a gente sempre fala, e eu sempre falo isso aqui nas lives também, não existe fórmula mágica. Não existe comando mágico. Não existe técnica mágica que vá mudar a vida de uma pessoa da noite para o dia se esta pessoa não fizer a parte dela. Qualquer técnica terapêutica, você pode estar no fundo do poço, a gente joga a escada para você subir, mas quem tem que subir é você. Se você não fizer a sua parte de subir na escada, a gente não consegue tirar você do fundo do poço. A gente te dá as ferramentas, mas quem precisa usar as ferramentas é você. E aí a gente consegue, quando a pessoa se propõe a fazer um movimento, a vida dela muda completamente, ela constrói uma nova realidade para si mesma, porque ela entende todos aqueles processos que ela veio carregando ao longo da vida de maneira inconsciente. A gente, com essa aplicação de comandos que atua a nível de alma, a gente consegue dar energia para ela o suficiente para que ela consiga fazer o seu processo de ressignificação dessas relações estabelecidas e que ela tenha energia o suficiente também para quebrar os padrões repetitivos, os padrões negativos que ela vem trazendo e construir novas possibilidades com expansão de consciência, com clareza mental, com possibilidade de a cada instante, a cada nova situação que aparecer diante dela, ela ter condições de parar, olhar com clareza mental e com consciência decidir qual é o melhor caminho, ao invés de ser impulsionado por padrões já pré-estabelecidos, construídos aí ao longo da sua vida, dependendo dos tipos de relações que ela estabeleceu com o que aconteceu com ela. Então essa é a beleza da terapia, né? A gente poder oferecer essas ferramentas às pessoas para que as pessoas possam caminhar o seu próprio caminho. Porque não existe quem caminhe o nosso caminho por nós. O caminho é só nosso, só a gente pode caminhá-lo. E quando a gente tem as ferramentas certas, quando a gente tem... Quando em vez da gente ter uma lanterninha na mão, a gente consegue fazer com que o sol brilhe e mostre a estrada à nossa frente, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve. E a gente consegue verdadeiramente decidir se eu vou pela esquerda, se eu vou pela direita ou se eu vou pelo centro, porque eu estou vendo. Agora, se eu não estou vendo, eu estou só com uma lanterninha na mão, dessas de pilha que não clareia muito bem, eu tenho uma pequena visão do que pode ser e eu vou no susto, vou dando cabeçada por aí, seja o que Deus quiser, tomara que dê certo, né? Agora, quando você está com a visibilidade total do caminho, você sabe qual é o melhor caminho para você. E é isso que a gente tem a oportunidade de fazer enquanto terapeuta. Então, vocês aí que trabalham com isso ou que têm a vontade de trabalhar com isso, estudem, façam as técnicas que vocês gostem, estudem as técnicas que vocês gostem, mas procurem entender como que aquela técnica funciona. E o que eu posso orientar vocês de como entender como que a técnica funciona? Vem para o Quântica para Todos, porque esse conhecimento eu não achei em lugar nenhum para me explicar como que a radiestesia funcionava, por que funcionava, como que a fitoenergética funcionava e por que funcionava, como que a própria TQA funciona e por que funciona, como que a cura arcturiana funciona e por que funciona. Eu só consegui entender tudo isso quando eu quando eu acessei esse conhecimento do Quântica para Todos. Então, mesmo que vocês não queiram trabalhar com a TQA, mas queiram entender esse funcionamento, o Quântica para Todos vai te dar essa base. E aí, quem quer trabalhar com a TQA, o Quântica para Todos é o passo de entrada, é necessário fazer este curso para depois fazer a formação de terapeuta TQA, porque é aqui que você vai entender como que tudo funciona, entender as bases de construção da TQA, para que depois você possa utilizá-la de maneira terapêutica, poder aplicar em outras pessoas de forma terapêutica. O Quântica para Todos ele vai te dar todo esse ensinamento, toda essa base para você construir o seu caminho enquanto terapeuta,
com o nosso auxílio lá na formação de terapeuta TQA. Mas até chegar lá, você tem a possibilidade de ir se trabalhando, de ir olhando para dentro, de ir fazendo a sua própria cura a partir do seu conhecimento e realizar melhor a sua vida, que é a energia que a gente tem hoje, a energia da mão azul, né? De você, através do conhecimento, realizar a sua cura e conseguir realizar melhor o seu propósito. E o Quântica para Todos não só te dá esse conhecimento, mas também te dá a ferramenta. Porque com ele você consegue, aliás, com ele não, porque no Quântica para Todos você tem acesso aos comandos da terapia quântica aplicada para você se auto-aplicar. Então ali você já começa o seu processo de transformação. E sabendo como que funciona, experimentando isso em si mesmo, você vai sentir se é para você se tornar um terapeuta ou não e oferecer isso para outras pessoas, ou se você vai ficar com aquilo só para o seu conhecimento, para te dar maior embasamento em outras técnicas que você trabalha, ou só para usar no seu dia a dia mesmo e receber e se auto-aplicando os comandos aí a cada 49 dias para você ter esse boot de energia e poder fluir cada vez mais consciente na vida. Quem participou do Despertar no sábado conseguiu acessar esse curso com 50% de desconto. Aliás, não só esse, mas também o Radiestesia para Todos, o Projeção Astral e um programa que a Patrícia desenvolveu para que você consiga fazer melhor o seu processo de cocriação, com passo a passo e exercícios para você colocar em prática, que é o Chaves da Manifestação. Todos eles, quem estava no Despertar no sábado, conseguiram acessar no sábado mesmo com 50% de desconto. Agora, quem não conseguiu participar presencialmente no sábado para aproveitar essa promoção, até o final dessa semana vocês ainda têm essa oportunidade, porque não tem mais 50% de desconto, mas a gente deixou o carrinho aberto com 35% de desconto em todos os cursos. Se esse é um caminho que vocês estão pensando ser viável aí para a vida de vocês, para a vida profissional de vocês, para o autoconhecimento, talvez esta seja uma oportunidade, né? O Projeção Astral, para que você possa acessar aí informações de outros seres dimensionais que não conseguem estar aqui na matéria para falar diretamente com a gente, né? Vocês conseguem fazer esse processo através de uma projeção astral consciente, orientada e ensinada de maneira segura, respeitando o processo de cada um, com o professor Renato Braga, e